Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a edição 22 da Espada Selvagem de Conan, que tem como título aqui A Morte no Labirinto. Artistas de capa, temos o Michael Fleischer, o Bruce Jones, o John Buscema e o Ernie Chan. Está aqui a arte da capa da edição 22 da Espada Selvagem de Conan. Ok? Lombada, edição 22. Contracapa, mais uma arte aqui. Reúne as edições da Espada Selvagem de Conan de 71 a 73. Vamos dar uma olhadinha aí na edição por dentro. Aguarda, né? Mais uma arte aqui, Espada Selvagem de Conan, A Morte no Labirinto. Temos aqui o índice, A Morte no Labirinto, publicado em dezembro de 1981, O Colosso de Shen, publicado em janeiro de 1982, e A Jornada Maldita, publicado em fevereiro de 1982. E aí nós temos uma introdução, e aí temos a primeira história, A Morte no Labirinto, que tem roteiros do Michael Fleischer, a arte do John Buscema e do Ernie Chan. Tá? Aqui nós temos Conan participando aqui de um ritual fúnebre aqui, né, onde o rei Alexian vai ser cremado, e aí temos os filhos dele assistindo. Quando esse ritual acaba, o filho dele, o príncipe Niad, acaba sendo sequestrado dentro do palácio, né, e a princesa, né, que é a princesa Alissa, ela acaba então convocando o seu capitão, falando que o irmão dela precisa ser encontrado, e ele fala que o único que pode encontrar o irmão é Conan da Ciméria. Conan então está dentro de uma taberna, onde está ali com uma dançarina, conversando com ela, começa uma briga ali, né, por conta dessa dançarina, né, eles brigam ali, quando a briga acaba, chega esse capitão falando que a princesa quer falar com Conan. Conan vai até ela e ela então dá a missão a Conan de encontrar o irmão dela, o príncipe Niad. Ele sai nessa missão, né, e é atacado ali por alguns saqueadores no meio da estrada, né? E aí os saqueadores são rendidos, né, por Conan e seus homens, e eles acabam contando então que foram eles que sequestraram o príncipe Niad, que eles foram contratados por um contratante misterioso que eles não sabem quem é, né? E que eles tinham a ordem de matar o príncipe Niad, mas que eles não fizeram isso, que eles entregaram o príncipe Niad ao rei Hazak, né, que pertence a um outro reino que era rival do reino do rei Alexian, que era o pai do príncipe Niad. Então esse rei Hazak está construindo um labirinto e muitos homens estão sendo sequestrados para trabalharem nas obras desse labirinto. Então Conan resolve então se disfarçar de um desses prisioneiros, vai se fingir estar preso por esses saqueadores, né? E eles então conseguem entrar lá na cidade. E lá na cidade a gente encontra o príncipe Niad em aposentos luxuosos, né? Inclusive ele tem até uma moça ali para servir a ele naquilo que ele precisar. Moça essa que ele descobre que pertence à terra dele, que há muitos anos atrás foi levada para ali, para o reino do rei Hazak, contra a vontade dela, né? E aí Conan acaba sendo descoberto e acaba sendo então levado para as masmorras, para os calabouços do rei Hazak, né? O rei Hazak é informado de que Conan está preso ali, né? E ele então está se divertindo com os anões dele, falando que os anões dele precisam inventar truques novos, porque eles estão muito fracos e se eles não melhorarem, eles vão ser esquartejados ali. Enfim, aí é nesse momento que Conan chega ali, o rei Hazak faz uma proposta a Conan, falando que Conan precisa, para que Conan mude de lado, comece a trabalhar para ele, né? E só que Conan ele não aceita isso, e inclusive tenta matar o rei Hazak, só que ele de novo ele é atingido na cabeça aqui e acaba sendo levado ali para o calabouço para trabalhar depois na construção do labirinto, né? Enquanto isso, o príncipe Niad, né, que todos estão preocupados com ele, está no bem bom ali, aos beijos e abraços com a sua nova amante ali, né, que é aquela moça que ele descobriu ser da terra dele. E aí, lá no reino do príncipe Niad, a irmã dele, a princesa Alissa, né, está ali recebendo um mensageiro do rei Hazak, dizendo que eles precisam pagar 500 mil coroas coríntios se eles quiserem ver o príncipe Niad novamente. E aí Karnak, que é o conselheiro dessa princesa, fala que é para levar o homem dali, que eles não vão pagar nada e que eles precisam dar um jeito nesse conselheiro, né? E aí a gente descobre aqui que foi tudo um plano, inclusive a morte do rei Alexian foi plano deles aqui, que eles planejaram a morte do rei e planejaram também a morte
do príncipe Niad, né? E aí a gente descobre então que eles são amantes há muito tempo. Ele foi tutor dela e ao longo dos anos que ela foi crescendo, eles se tornaram amantes e agora planejam ser os soberanos dessa cidade, desse reino aí. E aí Conan está trabalhando lá na construção do labirinto, tenta ajudar algumas pessoas, acaba se revoltando com os capatazes ali, os capatazes chicoteiam ele, deixando as costas dele em carne viva, né? E é nesse momento aí que a cabeça do mensageiro chega até o príncipe Razak como resposta à proposta dele. E aí o rei Razak fala que eles vão pagar amargamente por isso, muito caro por isso. A construção do labirinto é terminada e chega então uma caixa misteriosa que é colocada dentro do labirinto, aos olhos ali de todos e de Conan também, né? E é nesse momento que o anão do rei chega, dizendo que vai ajudar Conan a fugir, porque ele também quer fugir, porque ele não está satisfeito com a forma que eles vão sendo tratados pelo rei Razak, né? E aí ele ajuda realmente Conan a fugir, Conan foge, né? Acaba libertando seus homens também, eles matam alguns soldados nessa fuga, só que Conan fala que antes de fugir, antes de libertar o príncipe Niad, ele quer se vingar dos capatazes, né? E aí ele entra no alojamento desses capatazes e ali faz uma chacina. Ele está com o machado na mão e começa a cortar cabeças, a retalhar pessoas e os homens dele ajudando ele, obviamente. E aí quando chega o último, que é o feitor-chefe, né? Ele então parte a cabeça desse feitor ao meio com uma machadada só. E aí ele dispensa os seus homens, falando que seus homens devem ir para fora do palácio e arrumar montarias para que eles possam fugir depois. Enquanto isso, ele vai resgatar o príncipe Niad, ele chega até os aposentos desse príncipe Niad e acaba então libertando ele, né, e segue os quatro ali, o anão, o casal e Conan, né, que eles encontram, até que o anão guia eles até uma passagem secreta, falando que é para eles irem na frente, que depois eles vão encontrar com ele. Só que Conan não concorda com isso, desconfia e fala que o anão tem que ir junto, inclusive tem que ir na frente. E é nesse momento que a gente descobre que na verdade foi tudo um plano do rei Razak, né, que mandou esse anão lá para ajudar Conan a fugir, para que ele ajudasse o príncipe Niad a fugir, para que eles fossem colocados dentro do labirinto, onde estaria uma criatura que veio naquela caixa, né? E aí eles já estão dentro do labirinto e a criatura se revela, que essa criatura monstruosa aqui, que já pega o anão logo de cara, né? E já devora o anão vivo ali. E aí os três tentam fugir, só que a moça, né? A moça acaba sendo capturada e acaba sendo engolida viva também, inteira também. O príncipe Niad volta para tentar ajudar a moça, só que ele é capturado. Conan também é capturado, né, por essa criatura. Só que Conan está com o machado na mão e ele começa a cortar os tentáculos, né, e a retalhar essa criatura aí. Consegue ajudar o príncipe Niad, só que ele mesmo quase acaba sendo devorado aqui, né? Só que aí depois de muita luta, muito esforço, Conan acaba vencendo essa criatura aí e matando a criatura, né? E aí o rei Razak, através de um oráculo, assiste tudo e manda então que seus homens matem Conan e o príncipe Niad, né? E aí Conan então tenta achar uma saída, consegue, é obrigado a esmurrar o príncipe Niad, que não quer sair porque a amada dele morreu, ele fica ali chorando, e Conan dá um soco nele, ele desmaia, Conan coloca ele nas costas, né? Consegue fugir desse labirinto através de uma passagem secreta, porque foi ele que construiu, então ele deixou umas passagens secretas ali, né? E aí ele foge, só que o príncipe Niad é atingido por uma lança em suas costas, Conan coloca ele no chão, então começa a enfrentar esses homens aí, e de forma muito feroz, né, e muito vigorosa, ele começa a matar um por um desses homens aí, e depois disso ele continua a sua jornada ali, encontra os homens dele ali, né, já esperando ele com o cavalo e com carroça, então eles então começam a jornada deles de volta com o príncipe Niad até o reino de onde eles saíram, né? E aí quando eles chegam, alguns dias depois, quando eles chegam diante da princesa Alissa, ele informa a princesa Alissa que o príncipe Niad morreu, né, que ele não aguentou o ferimento e nem a viagem. E aí a princesa fica ali choramingando e tal, mas Conan dá uma debochada dela, falando que se ela quisesse mesmo que o irmão tivesse vivo, ela teria pagado o resgate. É aí que ela fica nervosa e acaba então revelando tudo, que na verdade quem merecia, sempre mereceu ser a rainha ali
era ela porque ela sempre foi a mais velha, né? Então era ela que merecia, e que Conan, então, agora sabendo de tudo, ele vai ser preso, né? Que ele vai morrer. Aí ela chama os guardas para prender Conan, só que, para surpresa de todos, quem aparece ali é o príncipe Niad vivo, né? E ele então dá ordem para que a princesa Alissa e seu amante, o Karnak, eles sejam presos, né? E aí termina tudo aqui com Conan e o príncipe Niad se confraternizando aqui, o príncipe Niad agradecendo ele por tudo, falando que vai recompensá-lo, e Conan então saindo ali com seus homens para a taberna, dizendo que vai encontrar aquela dançarina que ele encontrou lá no começo da história, né? E aí termina a história aqui com o príncipe Niad triste por ter perdido o pai e por ter perdido a mulher que amava. E aí começamos a nossa segunda história aqui, o Colosso de Shen, que tem roteiros do Bruce Jones, a arte do John Buscema e do Ernie Chan, né? E aí nós temos essa família de colonos aqui, né? Desculpa, bati um pouco aqui na câmera, mas a gente tem essa família de colonos aqui, muito bem desenhado, por sinal, né? E aí eles percebem que tem algo estranho acontecendo, e quando o pai deles, que o homem da casa, vai do lado de fora, percebe que os animais estão agitados, e ele percebe que tem algo gigantesco se aproximando, a casa toda destruída e o homem esmagado vivo ali, né? E aí nós já encontramos Conan comprando um cavalo ali, começando a cavalgar, né? E ele começa a perceber que, de acordo com como ele cavalga, a paisagem vai se transformando, vai ficando mais árida, vai tudo ficando mais seco. Ele entra em uma cidade ali, onde ele é atacado por alguns homens. Esses homens querem o cavalo dele, mas não porque querem roubar o cavalo, mas porque eles querem matar o cavalo e beber o sangue do cavalo. Porque eles estão vivendo em uma terra que não tem água nenhuma. E o único líquido que eles vão encontrar ali é o sangue desse cavalo. Só que aí Conan reage, obviamente, luta com eles, mata algum deles ali, só que eles acabam se intertendo com os mantimentos que Conan estava levando, e aí eles esquecem o cavalo. E é nesse momento que Conan aproveita para fugir com o cavalo dessa cidade, né? E ele continua cavalgando, né, ali, sem entender muito bem o que aconteceu, né, tudo isso, essa água, essa falta de água, essa terra seca, até que ele encontra uma cabana destruída, e onde ele encontra uma moça ali, uma menina, que é exatamente essa menina aqui, ó, que está nessa primeira página aqui da história, né? Ela está ali, está quase morta, tá bem machucada. Conan então procura, tenta achar alguma coisa que possa dar para ela beber. Ele não acha água nenhuma. Ele encontra essa tartaruga, ele corta o pescoço dessa tartaruga, bebe o sangue dela para matar a própria sede, e também dá um pouco desse sangue para essa menina beber, para que ela mate a sede dela também. E aí a gente muda a nossa cena aqui para um palácio, para uma cidade, para um reino aqui, totalmente florido, cheio de árvores, próspero, né, onde tem 4 jovens brincando aqui com uma bola, né, e eles jogam a bola para o lado de fora da muralha. Eles começam a conversar entre eles, falando que eles não podem pegar a bola, porque quem for para o lado de fora dessa muralha vai encontrar com uma grande criatura terrível que destrói tudo e que matou todos. Que as únicas pessoas que existem são essas pessoas que vivem dentro dessas muralhas aqui, e o único lugar que existe verde e água é dentro dessas muralhas, que fora dela não existe vida, por conta dessas criaturas gigantescas que vivem lá. E aí a gente encontra novamente Conan aqui, cavalgando com aquela menina. A gente vê que eles estão dentro de uma pegada aqui, a criatura realmente é enorme, eles continuam cavalgando, até que eles encontram aqui alguns aldeões sendo atacados por alguns homens. Conan obviamente não vai permitir que isso aconteça, ele ataca esses homens ali, mata alguns deles, os outros fogem, e Conan acaba salvando esses aldeões ali, né? E eles então contam a Conan que eles estão marchando, né? Estão à procura de uma cidade que tem muito verde, que tem muita água, que é uma cidade muito próspera, né? Onde eles então vão encontrar um lugar melhor para viver, né? Se eles encontrarem essa cidade fortificada. E aí Conan deixa a menina com eles e parte sozinho em busca dessa criatura gigantesca, porque ele está curioso agora para saber que criatura é essa. Enquanto isso, dentro dessa cidade próspera, nós temos aqui o povo adorando esse ídolo, que é essa tartaruga ali, e daqueles 4 jovens, que é essa moça aqui, ela está muito curiosa, porque ela tem muitas dúvidas do que realmente está acontecendo ali. E essas dúvidas faz com que ela entre dentro dessa tartaruga gigantesca, e acaba descobrindo, né, coisas que ela não deve descobrir.
o amigo dela, o Dan, até tenta impedir, né, que essa moça que se chama Sarla, né, ela faça isso, mas não tem jeito. Ela acaba entrando, né, e acaba sendo pega ali, e a condenação dela é ser jogada para fora da muralha. O sacerdote tem essa marca dessa caveira aqui na mão, né? O Dan percebe isso. E aí a gente vê que Conan perdeu o seu cavalo, porque o cavalo dele acabou morrendo de sede por conta dessa tempestade de areia. Enquanto isso, a menina vai ser jogada pro lado de fora, e ela é realmente jogada pro lado de fora. Só que o Dan, né, eu falei Dan, mas é Dan, o Dan, ele também se joga, né, porque ele acha que foi injusto a menina ser jogada pro lado de fora, porque ela não fez nada de errado, ela só estava curiosa. E aí ele se joga lá pro lado de fora e acaba caindo, né, e tem essa tempestade, ele percebe que essa criatura enorme está sobre ele, ele foge, corre, corre, só que ele esbarra em algo muito grande, e esse algo muito grande é Conan, né? E aí eles conversam ali, acabam se entendendo, Conan fala para ele que existem pessoas lá que estão procurando uma cidade fortificada, com muito verde, com muita água dentro, e ele então percebe que o sacerdote dele mentiu para ele, porque o sacerdote dizia que não existia mais nenhuma vida fora dessa fortaleza, né? Que só lá dentro que existiam pessoas vivas, que fora todos haviam morrido, né? E aí ele se junta a essas pessoas, eles acham essa cidade, só que o Dan acha que é muito estranho, porque a cidade onde ele morava jamais abriria as portas para pessoas estranhas. Mas de qualquer forma ele vai. Eles adentram essa cidade, quando os portões fecham, né, e eles acabam se vendo presos ali, e o líder dessas cidades, com o chicote na mão e com a mesma marca da caveira que tem na mão do sacerdote de onde o Dan veio, né? Ele percebe isso, ele acha isso muito estranho, quando aparecem várias criaturas, né, deformadas ali, esquisitas, e eles começam a enfrentar os homens ali, Conan começa a enfrentar eles, e Conan percebe que mesmo que ele mate essas criaturas, as criaturas voltam, que são criaturas realmente míticas, né? Existe alguma feitiçaria ali. Enfim, no final das contas ele acaba sendo derrotado, eles acabam sendo presos, só que aquela menina que Conan ajudou, né, que estava cavalgando com ele, também foi aprisionada ali, e passou a servir ali dentro. E ela então ajuda Conan e o Dan a fugirem. E nessa fuga deles, né, quando eles estão fugindo, eles acabam encontrando esse sacerdote, esse líder dessa cidade, e ele acaba então chamando aquelas criaturas de novo, só que Conan, no lugar de enfrentar as criaturas agora, ele vai até o homem, ele vai até o comandante delas, né? E aí ele coloca essa faca aqui, a espada no pescoço, a faca, né, no pescoço dele, tira o capuz, e a gente vê que a cara dele, essa cara aí de morto-vivo, né? Uma coisa assim grotesca mesmo, e as criaturas desaparecem, o que realmente confirma que elas eram frutos de feitiçaria. E aí esse cara aqui, esse sujeito, né? Ele começa a contar uma história de que ele, o irmão dele, o pai dele chegaram pelo mar até Estígia, que o pai dele foi assassinado e que eles tiveram que andar por várias terras, né, até que eles encontraram uma cidade ali, né, e essa cidade estava bem decadente, mas eles, com a agilidade deles, com a sabedoria deles, eles conseguiram fazer essa cidade se reerguer e ficar muito próximo, eles se tornaram os reis dessa cidade, os soberanos dessa cidade. Só que um deles, no caso ele ali, partiu para a magia negra, e aí o outro irmão dele não concordava com isso, né, com esses sacrifícios, com essa magia negra. E aí ele foi obrigado então a expulsar esse irmão dele dessa cidade, né? Perdão, bati na câmera. O irmão dele dessa cidade. E aí, numa certa noite, quando eles estavam lá se aproveitando das bebidas e das orgias e tudo, o irmão dele reaparece lá em volta dessa cidade e começa a pregar para as pessoas, dizendo que as pessoas precisavam deixar esses atos, essas atitudes erradas, né, e ter uma vida melhor. Só que ele é apedrejado. Só que algumas pessoas seguem ele, enfim. Só que naquela mesma noite que o irmão dele aparece lá, a cidade é atacada por algo gigantesco, né, por uma criatura gigantesca que faz com que a cidade toda praticamente seja destruído, e muitos morrem ali. E aí quando ele acaba de contar essa história toda, aí, ele acaba sofrendo um mal súbito e morre de repente ali. E aí Conan e Dan libertam as pessoas todas e falam que as pessoas precisam ficar ali, né? E aí ele e Dan, Conan e Dan, partem à procura dessa outra cidade, né? Que seria essa cidade próspera, essa cidade cheia de água e cheia de verde. E aí eles encontram Sarla, que foi aquela moça que foi jogada pelas
pela muralha, né? E aí no momento que eles estão ajudando essa moça, a criatura aparece, que é essa tartaruga gigantesca que, né, ela aparece aqui, né? E eles percebem então que a criatura que estava destruindo tudo é essa tartaruga gigantesca aqui. E aí começa uma fuga, né, desenfreada dessa tartaruga. Conan consegue enganar ela, consegue atrair essa tartaruga para um abismo, de onde ela corre atrás de Conan ali e acaba despencando desse abismo. E no momento que a tartaruga está despencando, aquela cidade próspera, cheia de verde, cheia de água, começa a desmoronar, começa a ruir, começa todo mundo a cair, a girar, enfim, uma coisa muito estranha. E aí Conan desce até o desfiladeiro lá, até o fundo, e entra pela boca dessa tartaruga porque ele acha muito estranho, né? Porque o líquido que está saindo de dentro dela não é sangue, é um líquido esquisito. Ele entra pela boca da tartaruga, e quando ele entra lá, ele percebe que é um túnel, né? Que ele percebe que tem canos, ele encontra a muralha, ele encontra a cidade destruída, e a gente percebe então que dentro da tartaruga é onde existia essa cidade toda com essa muralha. Existia essa cidade gigantesca com árvores, com água, com verde, com tudo isso dentro da tartaruga. Ou seja, a tartaruga era uma cidade fortificada móvel, né? Negócio muito louco mesmo. Enfim, e aí a gente percebe tudo isso aí. Conan está andando por ali, encontra aquele cara que seria o irmão lá daquele outro que tinha aquela cara de morto-vivo, enfim. Ele encontrou ali, aí o cara conta um pouco dessa história para ele. Quando encontra o mecanismo que fazia a tartaruga funcionar, né? E aí ele vê tudo aquilo dali, vê os canos, ele percebe que por esses canos eles ficavam sugando as águas do subsolo, de tudo, inclusive os vapores que saíam impediam que chovesse, por isso que não chovia há tantos anos, né? E aí ele faz com que as pessoas que estavam dentro da tartaruga saiam da tartaruga e no momento que elas estão saindo ali, elas veem pela primeira vez raios, trovões, nuvens e começa a chover, depois de muitos anos começa a chover nessa terra aí. E aí termina a nossa história com a chuva aqui. E aí começa a nossa última história aqui, que é a Jornada Maldita, né? Onde nós temos Conan, que é capitão de um navio pirata aqui, né? Que é um baracho. Aí os roteiros são aqui do Michael Fleischer e a arte do John Buscema. E aí Conan está sendo atacado aqui por Zíngaros, né? Porque o rei de Zíngaro falou que ele vai dar um fim definitivo em Conan e seus homens. Conan acaba caindo no mar aqui enquanto está lutando e vê os seus homens sendo capturados ali. Ele nada até a praia mais próxima, consegue um bote ali, né? Tem que lutar por isso, mas ele consegue o bote, né? Esse barquinho aqui, enquanto os homens dele são levados lá para Zíngara, onde são jogados no óleo fervente, né? São mortos ali. E aí o rei de Zíngara fala que ele vai mandar um esquadrão, uma divisão inteira de elite atrás de Conan, porque Conan tem que ser morto, né? Aí Conan tá remando aqui com o barquinho que ele conseguiu, ele desce uma corredeira e aí um hipopótamo acaba virando o barco dele, e aí ele sai nadando. Quando um crocodilo entra na água ali, ele tem que lutar com esse crocodilo ali, parece até uma cena de Tarzan, né? Mas enfim, é Conan aqui lutando contra esse crocodilo aqui, e ele vence o crocodilo, obviamente, quando de repente a gente vê uma cena aqui, que é esse homem aqui, diante de um homem igual a ele, caído no chão morto, né? E é nesse momento que ele está ali, olhando esse homem, que ladrões, 6 ladrões invadem essa casa, né? E começam a roubar tudo, inclusive o colar que estava no pescoço dele. Ele fala que aquele homem morto ali é o irmão gêmeo dele. E aí o ladrão rouba esse colar que estava no pescoço dele, com uma pedra brilhante ali, né? E fogem, e vão embora. Mais tarde, Conan passa por ali, por essa mesma casa, vê que a casa está pegando fogo, ele solta os cavalos, encontra esse homem, ajuda esse homem, o homem fala, conta a história de que ele foi roubado, que ele foi saqueado, mas que se Conan ajudar a ele a recuperar aquele colar, que ele vai dar a Conan uma recompensa muito grande. Conan obviamente concorda, só que tem algo estranho, porque toda vez que esse homem, né, que se chama Beldoc, Beldoc se aproxima de algum animal, esse animal fica nervoso, né? O cavalo ficou nervoso. Aí precisou Conan vendar os olhos do cavalo para que esse Beldoc pudesse
montar o cavalo. E aí começa uma série de perseguição. Os íngaros perseguindo Conan e Conan perseguindo os ladrões, né? Os íngaros e os ladrões se encontram, os íngaros perguntam se eles viram alguém parecido com Conan, eles falam que não viram nada. Conan chega até uma taberna ali, mais uma vez um cachorro, que é um animal, fica totalmente estranho com relação ao Beldoc, né? Que é esse homem esquisito ali e tal, esse estígio. E aí, aí a prostituta que estava atuando ali, né? No lugar, se interessa por Conan, né? E é nesse momento que os íngaros entram dentro dessa taberna, e aí descobrem Conan, reconhecem Conan, acontece uma luta feroz entre eles ali dentro, né? Conan acaba vencendo essa luta, né? E acaba fugindo ali com a garota, com a prostituta e com o estígio, né? E aí nós vamos encontrar os 6 ladrões dormindo, só que 3 deles se reúnem para assassinar os outros 3, porque aí eles decidem que não vai ser mais dividido por 6, mas dividido por 3. Então eles assassinam os outros 3 e vão dividir tudo entre eles 3 ali, né? E aí Conan continua, né, a sua jornada ali atrás desses ladrões, né, enquanto o rei de Zingara só recebendo informações de que eles já estão perto e no encalço de Conan, né? E aí os ladrões estão caminhando aqui pelo pântano, um deles morre numa areia movediça, e aí ficando realmente para ser dividido todo o ouro por 2, né? Só que eles acabam se dividindo ali. Um deles vai por um lado, atravessa um rio, onde o cavalo dele é devorado por piranhas, e ele acaba se encontrando com selvagens que são canibais ali e acaba morrendo. Conan está atravessando um pântano ali, quando a moça fala que ela não quer mais saber de nada, que ela quer desistir, que ela quer voltar. Nisso que ela quer voltar, ela acaba encontrando com essa cobra gigantesca aqui. Conan enfrenta a cobra, mata a cobra, né? E ela então acaba ficando grata a ele, vai se entregar a ele ali, né, de forma amorosa. Quando essas criaturas selvagens, né, esses homens selvagens aqui, né, acabam atacando Conan, e Conan se vê sufocado por vários deles, espancado por vários deles, e quando Conan já estava quase prestes a perecer, eles olham em uma direção e todos fogem apavorados. E quando Conan vai ver o que é, ele olha que é o Beldoc. É aquele estígio ali que está quase morto. Olha, ele mal consegue andar, mas as criaturas fugiram dele. E aí Conan continua cavalgando com seu cavalo ali, ele, a moça e o estígio, quando eles são atacados por esses canibais também, né, por mais outros selvagens ali, e eles são obrigados então a pular de um desfiladeiro de cavalo e tudo dentro de um rio. E eles chegam a outra margem, né, e quando eles chegam a outra margem, né, é a mesma margem que está o único ladrão vivo. Esse ladrão vivo encontra uma caverna, né, por trás de uma cachoeira, e quando ele entra lá, ele olha para trás e algo apavora ele, e o texto fala que foi o último grito que ele deu na vida, ou seja, ele morreu. A gente não sabe o que foi que matou ele. Só que Conan, seguindo os passos dele, vai até essa cachoeira, encontra essa caverna também e vê o cara lá morto, preso por algumas coisas viscosas ali, né? E aí, quando eles olham para trás, tem uma aranha gigantesca, né? Uma aranha gigantesca que foi o que matou aquele cara, aquele ladrão, né? E aí Conan tem que enfrentar essa aranha gigante. É uma aranha realmente que dá muito trabalho a Conan. A luta é muito árdua, mas ele consegue vencer essa aranha. Nisso, aquele estígio consegue ver o colar dele no pescoço do ladrão morto. Ele pega esse colar e só em pegar esse colar nas mãos, ele já tem as suas forças revigoradas, né? E quando Conan termina de matar a aranha, que ele olha, o cara está completamente revigorado. E aí o cara começa a falar, né, que ele não é desse mundo, que ele não é desse planeta. Na verdade, a gente descobre que o cara é um alienígena, que a verdadeira forma dele é esse bicho aqui, ó. A verdadeira forma dele é esse. Por isso que os animais ficavam nervosos, né? Porque eles então tinham que fugir dele, porque eles ficavam nervosos em ver essa criatura ali, que era a verdadeira face dele. E aí nós vamos ver aqui, ó, a gente percebe que ele chegou nessa nave espacial ali, né? E que ele chegou nessa forma dele normal, mas que quando ele teve um encontro com o ser humano, ele adquiriu a forma desse ser humano, né? E aí, de 15 em 15 dias, ele tem que tomar um corpo de um ser humano
para que ele possa sobreviver. E que o corpo do ser humano que ele vai pegar agora é o corpo de Conan. E realmente ele começa a pegar o corpo de Conan aqui. Tá vendo? E aí ele realmente pega o corpo de Conan, ele se transforma em Conan, como vocês estão vendo aqui, né? E Conan fica totalmente fraco ali e ele sai abandonando Conan ali. Só que Conan não fica ali dizendo que ele vai ter o que merece, porque ele sabe que os Íngaros estão atrás dele. E os Íngaros realmente capturam esse cara que está no corpo de Conan, que está com o corpo de Conan, né? E como ele não tem agilidade para lutar, né? O que acontece? Ele acaba sendo capturado realmente, ele acaba sendo morto e acaba sendo decapitado. E no momento que ele é decapitado, né? O Conan verdadeiro acaba tendo suas forças restauradas, ele espera um pouquinho, espera os Íngaros ir embora e sai com a moça nos braços dessa caverna e assim termina essa história aqui, né? Vocês perceberam que a luz ficou diferente, por quê? Porque o flash acabou, a bateria do meu celular ficou fraca e o flash desligou. Mas eu vou terminar o vídeo assim mesmo, tá, pessoal? E aí nós temos aqui, falando um pouco do Ernie Chan, temos aqui um portfólio do Alfredo Alcala, tá? Muito bonita essa arte do Alfredo Alcala aqui. Temos mais uma arte aqui do Vicente Alcazar. Temos uma arte aqui do Dino Castilho. Realmente artes muito bonitas. Temos essa arte belíssima aqui também do Jesse Joldman. Belíssima arte. Inclusive, quando eu era criança, eu tentei muito imitar essa arte aqui. Aí nós temos a capa da Espada Selvagem de Conan 71, que é essa daqui, tá? Temos a arte de capa da edição 72 e da edição 73, que é essa daqui, tá? Essas são as artes de capa. E aí, no final, nós vamos ter aqui, mais um pouco para vocês, vamos ter aqui a arte de capa da próxima edição da Espada Selvagem de Conan, tá? Da edição 23 que está vindo aí. E aí termina a nossa edição aqui da Espada Selvagem de Conan 22. Obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.